Olá, tudo bem? É muito, mas muito bom mesmo estar com você. O meu desejo é que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe de monitores do IBAD, estou aqui na Assembleia de Deus do Jardim Aeroporto 3, na Cidade Franca, no estado de São Paulo. Estou aqui para fazer um comentário sobre o capítulo 5 da unidade 1 do nosso livro de hermenêutica, que traz como tema a hermenêutica bíblica na história da igreja. Estaremos trabalhando o período da pós-reforma até os dias atuais. Na página 51 do nosso livro, inicia dizendo que o impacto da reforma protestante provocou no mundo da época, forçou a Igreja Católica uma reação imediata. Essa resposta ficou conhecida como Contra-Reforma, que aconteceu no Concílio de Trento. Esse movimento de oposição ao protestantismo definiu que a Bíblia não é autoridade suprema, mas que a verdade encontra-se em livros escritos e em tradições não escritas. Então foi dessa forma que a Contra-Reforma definiu que deveria ser seguido. O período da pós-reforma, estaremos falando do século XVII ao século XVIII primeiramente. Os séculos seguintes, o XVII e o XVIII, foram caracterizados por vários acontecimentos marcantes. Embora a reforma tivesse resgatado o valor da interpretação histórico-gramatical, reafirmava a máxima de que a Escritura interpreta a própria Escritura. Alguns desafios estariam por vir face à transformação que estava ocorrendo na história, quais afetariam a hermenêutica. Então nós vamos ver que esses 200 anos houve muitas mudanças, muitos acontecimentos e que mexeu na hermenêutica, na forma de interpretar a Bíblia daquele período. Nesse período de 200 anos houve grande avanço no sentido de descobrir o texto original da Bíblia. Surgiram grandes nomes, como de Lourdes Capel, considerado o primeiro cristão ou o primeiro crítico textual do Antigo Testamento. E também John Benjamin, conhecido como o pai da crítica textual moderna. Ele foi o primeiro a identificar famílias ou grupos de manuscritos com base em características comuns. Dividiremos este momento em 3 períodos para melhor compreensão dos principais fatos relacionados à interpretação bíblica na pós-reforma. Vamos ver aqui 3 períodos importantes. O primeiro período foi o período do confessionalismo. O grande desafio da interpretação bíblica no período pós-reforma era não se deixar submeter ao domínio da tradição e da igreja. Então nós vamos ver, esse foi o grande problema. Como conseguir trabalhar essa questão de ensinar que a Bíblia ela tinha muito mais autoridade do que a tradição e a palavra da igreja. Então esse foi o primeiro conflito. No entanto, em contrapartida, um outro sutil risco surgiu. Por quê? Qual foi esse? Parecia que esse risco parecia cercá-los, que era o confessionalismo. Era comum que cada cidade importante tinha o seu próprio credo, tinha o seu credo predileto. Cada cidade daquela época, daquele período, definia o seu credo em que cria e como cria, da sua própria maneira. Então surgiu aí pessoas que buscavam nos textos a prova dos seus pensamentos. Por exemplo, eu penso algo, eu vou procurar na Bíblia algo que confirme o meu pensamento e a partir daí eu formo a minha forma de fé, minha forma de confissão, minha forma de crer. Então cada cidade fazia dessa forma. Então era muito complicado, porque as pessoas buscavam o texto como prova do seu pensamento e não para compreender o texto. E por causa disso muitos textos eles foram perdendo a sua validade. Por quê? Porque a interpretação ela ficou muito individual, ficou muito pessoal nesse período. Ela ficou
essa época ela foi uma época de dogmatismo doutrinário, quer dizer, muitos dogmas foram sendo criados em cada cidade grande das potências da época, foi se criando. Então esse foi o período do confessionalismo. Nós tivemos também o pietismo. Um grupo de cristãos protestantes reagiu à forma confessionalista e resolveu focar mais na iluminação do Espírito Santo e na busca dos originais. Então nós vamos ver que os pietistas, eles tinham um olhar, eles queriam que fosse buscado no original o que realmente o escritor queria dizer, e também na iluminação do Espírito Santo. Então era dessa forma que os pietistas, eles olhavam para a palavra de Deus. No entanto, com o tempo, nós vamos ver que os pietistas, eles descartaram a base de interpretação histórico-gramatical e passaram a depender de uma luz interior ou de uma unção do alto. Chegou um momento em que a interpretação dos pietistas estava baseado em impressões subjetivas e muitas vezes contraditórias, sem nenhuma relação com a intenção do escritor. Percebemos que começou bem, mas terminou semelhante ao confessionalismo. Nós vamos ver que eles chegaram ao ponto que eles deixaram de olhar a forma de interpretação histórico-gramatical e começaram a olhar mais uma forma com a unção do alto. Quer dizer, aquela questão, eu vou ler a Bíblia e vou interpretar de acordo com aquilo que o Espírito Santo me direcionar. Isso é o correto? É o correto. No entanto, eles tomaram um extremismo tão grande. Por quê? Porque eles começaram a interpretar do jeito que eles achavam que eles deviam interpretar. Então, essa iluminação, ela vinha muito de acordo com aquilo que concordava com eles. Então, o pietismo acabou partindo também para um extremo. O racionalismo é o terceiro ponto. Nós estamos na página 53. Durante o período que se seguiu após a Reforma, emergiu um movimento conhecido como racionalismo. Tratava-se da posição filosófica que aceita a razão como única autoridade que determina o que é verdadeiro ou falso. Desse modo, os milagres e afirmações que não podem ser explicados racionalmente devem ser rejeitados. Então, o racionalismo, ele coloca a razão acima de tudo. Quer dizer, então, aqueles milagres ou aquelas passagens bíblicas que não podem ser compreendidas, elas devem ser rejeitadas. Por quê? Porque se a razão não compreende, aquilo tem que ser rejeitado, não pode ser aceito. Então o racionalismo, ele foi nessa direção. Nós vamos ver aqui dois nomes que se destacaram nesse período, de Thomas Hobbes e também de Baruch Spinoza. Hobbes, ele se interessava pela Bíblia como um livro que continha regras e princípios para a República Inglesa. Então ele usava a Bíblia, como a Bíblia ela tem muitos preceitos e princípios bons, ele usava a Bíblia para tirar como regras para alguns princípios ali na Inglaterra. O segundo, que é o Baruch Spinoza, ele começou a ensinar que a razão humana está desvinculada da teologia. Segundo ele, a teologia, que é a revelação, e a filosofia, que é a razão, pertencem a campos distintos. Desse modo, ele contestava os milagres bíblicos. Ele não aceitava os milagres bíblicos. Para Spinoza, a razão é o critério absoluto para julgar qualquer interpretação de uma passagem. Essa ideia seria como sementes que produziram um novo tempo na história da hermenêutica. Então nós vamos ver que essas ideias foram plantadas, foram disseminadas, e a partir delas surgiram outras ideias e outras formas de interpretar a Bíblia, muito perigosas, que nós vamos ver agora na sequência. Da hermenêutica moderna aos dias atuais. Nos séculos 19 e 20, a crítica bíblica alcançou uma dimensão jamais vista antes, enquanto nos séculos anteriores
a autoria divina da escritura era questionada, agora é a autoria humana que passou a ser questionada. Quer dizer, agora já não se questionava mais a autoria divina, mas a autoria humana. Quer dizer, quem escreveu, como era essa pessoa, quando escreveu, foi ele mesmo que escreveu. Então começou a se questionar. Nós vemos, até nós aprendemos, quando nós estudamos os Pentateuco, foi nesse período que surgiu várias dúvidas sobre quem escreveu os Pentateuco, e vários outros questionamentos surgiram. Por quê? Por causa dessas ideias. O começo desse período, nós estamos na página 54, o começo desse período foi marcado pelo aparecimento de uma escola de interpretação histórica. A fundação dessa escola atribui-se a Seymour, um filho de pais pietistas. No seu trabalho sobre o Cânon, ele chamou a atenção para o aspecto humano da origem histórica e da composição bíblica. Então nós vamos ver que Sandler, ele se preocupou um pouco mais com a questão histórica. Então ele olhava muito, ele valorizava muito aquele momento. Ele dizia que os escritos, eles foram escritos para diferentes classes e eram importantes para aquelas classes apenas. Então, com isso, muitos textos deixaram de ser valorizados. Quer dizer, porque daí a Bíblia ela já não era mais importante para todos. Cada escrita era importante simplesmente para aquele momento. Então, ele valorizava muito essa questão do historicamente condicionado. Ele estava muito condicionado à questão histórica. Os ensinos de Seymour favoreciam a ideia de que as escrituras são produções humanas falíveis e, de certo modo, transformaram a razão no árbitro da fé. Ele não foi o primeiro a adotar essa ideia, mas expressou o pensamento da época. Quer dizer, ele fortaleceu muito esse pensamento na sua época. Esse período desencadearia 3 movimentos. Foi tão forte esse período que nós comentamos, que dele desencadeou 3 movimentos que afetariam sensivelmente o modo de interpretar as escrituras. Nós vamos ver na sequência o liberalismo, o neo-ortodoxismo e também o fundamentalismo. Primeiramente, o liberalismo teológico. O racionalismo filosófico lançou os alicerces do liberalismo teológico. Nesse período, alguns eruditos defendiam que a Bíblia contém vários graus de inspiração. Para eles são 3 graus de inspiração, e que provavelmente seria possível que nos graus inferiores haveriam erros, que não seriam perfeitos. Já existem outros teólogos desse período que acreditam que em toda a Bíblia pode ter erro. Então nós vamos ver as consequências desses pensamentos, que esses pensamentos trouxeram. Então, o liberalismo teológico. Em virtude da influência do pensamento de Darwin e Hegel, a Bíblia chegou a ser vista como um registro do desenvolvimento evolucionista da consciência religiosa de Israel e mais tarde da Igreja, e não como a revelação do próprio Deus. Na página 55, os neo-ortodoxos. Os neo-ortodoxos é um fenômeno do século XX e ocupa em alguns aspectos uma posição intermediária entre os pontos de vistas liberal e ortodoxo. Os neo-ortodoxos rompem com a opinião liberal de que as escrituras são um produto do aprofundamento da consciência religiosa somente, mas detiveram-se antes de chegar à perspectiva ortodoxa da revelação. Então eles ficam entre o liberalismo e a ortodoxia. Então os neoliberal eles aceitam um pouco de cada pensamento desses. Os que se encontram dentro dos círculos neo-ortodoxos geralmente creem que as escrituras são o testemunho do homem acerca da revelação que Deus deu de si próprio. Quando alguém lê as palavras das escrituras, ouve e reage com fé à presença divina. Então ocorre a revelação nesse sentido. A revelação não é considerada algo ocorrido no passado. Então, para eles, a revelação bíblica ela é coisa do momento. Você leu a Bíblia, você recebeu
a revelação naquele momento, mas eles não veem a Bíblia como uma revelação no período em que ela foi escrita. Então, essa é a visão neo-ortodoxa. O ponto de vista dos neo-ortodoxos acerca dos diversos assuntos difere dos ortodoxos tradicionais. A infalibilidade ou inerância da Bíblia não tem lugar no pensamento neo-ortodoxo. Quer dizer, enquanto os ortodoxos eles acreditam na inerância da Bíblia, os neo-ortodoxos não acreditam. A Escritura é vista como um compêndio de sistemas teológicos, às vezes conflitantes, acompanhados por erros fatuais. As histórias bíblicas que destacam uma ação sobrenatural são vistas como mitos. Eles não acreditam na literalidade desses textos. Segundo eles, algum desses mitos, como a criação, a ressurreição, a queda, visam apresentar verdades teológicas. Portanto, a principal tarefa do intérprete é extrair o mito das verdades históricas, a fim de descobrir as verdades históricas nelas contidas. E por fim, os fundamentalistas. Alguns teólogos e líderes conservadores reagiram fortemente aos resultados do liberalismo teológico. Daí surgiu o fundamentalismo, que incentivou uma abordagem literal da Bíblia como livro sobrenatural que é. Durante os últimos 200 anos, continuou a haver intérpretes que criam que a Bíblia Sagrada representa a revelação de Deus à humanidade. Na concepção desse grupo, a tarefa do intérprete tem sido procurar compreender mais plenamente o significado intencional dos escritores inspirados por Deus. Atualmente, e em décadas anteriores a este século, muitos estudiosos evangélicos têm se dedicado a uma concepção ortodoxa da Bíblia, enfatizando a interpretação gramatical e histórica, participando assim do legado da escola de Antioquia e dos reformadores. Então nós vamos ver os fundamentalistas, esse grupo que tem procurado conservar a interpretação gramatical e também histórica da Bíblia Sagrada. Vamos finalizar lendo a questão para a reflexão que diz assim: observamos neste capítulo os efeitos causados pelo racionalismo e o liberalismo teológico na interpretação das Escrituras. Comparativamente, será que as características dos nossos dias têm afetado o nosso modo de interpretar os textos sagrados? Então é para nós refletir, em nossos dias, será que tem acontecido coisas que têm afetado a nossa forma de interpretar a palavra de Deus? Quando você entra nas redes sociais, nas mídias sociais, o que você percebe das pessoas, as formas que as pessoas interpretam a palavra de Deus? Será que todos seguem o mesmo caminho? Fiquem com Deus, até a próxima.